Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Ailton da Costa e o nosso mais novo quadro, intitulado Mistérios da História, vai discutir um pouco sobre um assunto que está em evidência no mundo, que é a pandemia de coronavírus. Será feito um panorama de algumas das principais pandemias da história. Diferentes doenças acompanharam a humanidade ao longo da sua evolução. Bactérias, fungos, protozoários e vírus dizimaram populações de países, evidenciando problemas na área da saúde a nível global. Existem classificações das mais variadas para determinar a proporção de uma doença infectocontagiosa, como as endemias, que não são classificadas levando em conta o número de ocorrências e que não se espalham por outras comunidades, sendo assim como doença sazonal, como é o caso da febre amarela. As epidemias, que acontecem em comunidades ou numa região específica, a nível municipal, quando ocorrem em vários bairros, ou estadual, quando em várias cidades, sem propagação entre países, como é o caso das epidemias de dengue. Já a pandemia, a classificação pandemia, é definida como uma doença infecciosa que se propaga e atinge um grande número de pessoas em todo o mundo. Ela apresenta o pior dos cenários, como é o caso do novo coronavírus, que é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, o Covid-19, ou coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, foi descoberto em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Muitos boatos ainda circulam na internet sobre a origem desse vírus, apontando que ele havia sido desenvolvido em laboratório. Mas muito recentemente foram feitas análises que constataram que ele é de origem animal. O nome corona está ligado à forma do vírus, que tem a aparência de uma coroa, ou até mesmo de pequenos espinhos. Novos vírus surgem de mutações, geralmente em animais selvagens, chegando aos humanos através do contato direto. As fontes afirmam que o novo coronavírus pode ter surgido nas feiras de rua de Wuhan, onde diferentes animais são vendidos. Muitas iguarias das feiras são feitas com carne de animais, exóticos, como as sopas de morcego, de pangolins e até cobras asiáticas. O número de infectados se espalhou pelo mundo, passando a ser classificado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como sendo uma pandemia. Até a data de 20 de março de 2020, existiam 259.314 casos confirmados e 11.286 mortes em todo o mundo. E os números continuam crescendo. A transmissão acontece através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas, espirros, tosse e também por meio de objetos e superfícies. O vírus afeta principalmente os pulmões, tendo como sintomas mais comuns a febre, tosse e dificuldade para respirar. Existem ainda os sintomas menos frequentes, como a garganta inflamada, corrimento nasal e a diarreia. Entre os sinais de alerta indicados pelos médicos está também a dor ou pressão no peito. O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é de 2 a 14 dias. Entre os fatores de risco estão a idade avançada e doenças crônicas, como as cardiovasculares, as pulmonares e a diabetes. A doença é contagiosa durante o período de incubação, antes da pessoa começar a manifestar os sintomas. Recentemente, as mídias virtuais e os noticiários televisivos iniciaram campanhas pela prevenção da doença, como a lavagem frequente das mãos, evitar o contato próximo com outras pessoas, a utilização de álcool em gel também se tornou muito importante, o uso das máscaras apenas para pessoas suspeitas de infecção ou para cuidadores de pessoas infectadas. O tratamento da pessoa infectada consiste no alívio dos sintomas e, em alguns casos ligeiros, a recuperação pode se dar em casa mesmo, seguindo a ordem da quarentena. Os antibióticos não têm efeito contra o vírus. Enquanto isso, o mundo assiste uma corrida científica sem precedentes para encontrar tratamentos eficazes. Diferentes organizações estão trabalhando incessantemente na busca de uma vacina que ponha fim a essa pandemia de nível global, uma pandemia que se alastrou por todo o mundo. Outra grande pandemia que atingiu índices alarmantes na história foi a peste negra, que se deu na segunda metade do século XIV. Estima-se que tenham morrido de 75 a 200 milhões de pessoas, somados os casos de óbito da Europa e Ásia. Essa doença teve sua origem na Ásia, mais precisamente na China. A chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio vindas pelo mar Mediterrâneo, que chegavam até Veneza e Gênova.
A doença foi propagada por meio de ratos e as pulgas infectadas com o bacilo Yersinia pestis. Inicialmente, a contaminação acontecia através das picadas. Depois de algum tempo, passou a se propagar por meio de via aérea, por espirros e gotículas. A higiene precária, somada à péssima estrutura de habitação com poucos recursos nas vilas medievais, permitiu a proliferação em larga escala dos ratos e, consequentemente, da doença. A ciência da época era incapaz de tratar a doença por não ter conhecimento dela, e muito menos o saneamento das cidades e vilas. A influência religiosa fez com que as pessoas acreditassem numa espécie de castigo divino. A peste foi denominada negra devido às manchas na pele da pessoa contaminada e também inchaços, como se fossem bubões. Por isso, a peste negra também é chamada de peste bubônica. A morte provocada pela doença era bastante dolorosa, de 2 a 5 dias após a infecção. Em meio à problemática que envolvia as cidades, surgem os chamados médicos da peste, que eram médicos especiais para tratar doentes da peste, né? Os médicos eram contratados pelas cidades com grande número de doentes. Alguns médicos de peste utilizavam um traje bem diferente, que consistia em um sobretudo de tecido pesado, uma máscara com abertura de olho de vidro, tinha os olhos de vidro, e um nariz em forma de cone, como um bico que era usado para segurar substâncias aromáticas e palha para proteger do ar contaminado. Em um período de plena ignorância científica, foi atribuída aos judeus e outros povos estrangeiros a causa da moléstia na Europa. Muitos judeus foram mortos durante a eclosão da peste, que continuou a aparecer em pequenas escalas na Europa, até desaparecer no começo do século XIX. Já a chamada gripe espanhola foi uma gripe que em meados de 1918 e 1919 se alastrou pelo mundo todo, deixando milhões de mortos e acabou ganhando o status de a grande mãe das pandemias dos tempos modernos. Foi uma pandemia do vírus influenza e acabou se espalhando por várias partes do mundo, tendo contaminado mais de 500 milhões de pessoas, podendo chegar até a marca de 100 milhões de mortos. Apesar de ter sido batizada como gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha. Até hoje não se sabe ao certo qual o local de sua origem, mas existem hipóteses de que ela tenha se originado nos campos de treinamento militar dos Estados Unidos em março de 1918. O termo gripe espanhola talvez tenha se dado ao fato de a imprensa na Espanha, que não participou da Primeira Guerra Mundial, ter noticiado em muitos lugares que as pessoas estavam adoecendo e morrendo em números alarmantes. Isso fez com que as pessoas associassem a gripe que estava ocorrendo no mundo à Espanha. No Brasil, pouco se falou sobre a gripe até setembro de 1918, quando surgiram rumores que existiam tripulantes infectados em navios brasileiros que haviam chegado da Europa e da África. O navio inglês Demerara, por exemplo, vindo de Lisboa, desembarcou doentes em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro, que era a capital federal. A gripe se espalhou rapidamente, vitimando milhares de brasileiros em poucos meses. Entre março de 1918 e maio de 1919, costuma-se dizer que a gripe espanhola percorreu 3 ondas, né? Uma classificação que é dada a nível histórico, né? A primeira onda aconteceu entre março e abril, no Kansas, nos Estados Unidos, num campo de treinamento de tropas destinadas ao fronte da Primeira Guerra Mundial, e levou à morte aproximadamente 10 mil pessoas. E a segunda onda aconteceu quando, depois de percorrer os continentes, retornou aos Estados Unidos em agosto, matando milhões, né? E a terceira onda, que acontece no início de 1919 e vai até de fevereiro a maio daquele ano, já tinha matado milhares de pessoas, né? A fase final, digamos, da onda seria essa terceira onda que matou milhares de pessoas em tão pouco tempo. No Brasil, a pandemia chegou a matar mais de 35 mil pessoas. O número pode ter sido maior porque muitas morreram sem diagnóstico. Até o presidente da República, Rodrigues Alves, contraiu a doença em 1919 e acabou morrendo antes de assumir o cargo pela segunda vez. O pânico era enorme no Brasil nesse período, em que não existiam hospitais públicos. Foi por conta desse surto que o governo começou a montar uma rede pública de saúde, que foi o embrião do que viria a ser o SUS. Muitos doentes desse período recorriam a remédios caseiros, inclusive o uso de limão, mel e aguardente, que alguns historiadores apontam como sendo o início do que viria a ser a caipirinha, né?
Em 2009, o vírus H1N1 do tipo A voltou a assustar a população mundial diante desse problema. Inúmeros países se mobilizaram numa ampla campanha de vacinação. Foi essa união em massa um dos principais fatores que impediram a sua proliferação. Surtos de doenças são muito reais e acompanham a evolução da humanidade. A prevenção das moléstias é trabalho não apenas dos governos, mas de todo ser humano na face da Terra. A pandemia do coronavírus está servindo para nos mostrar o quanto somos vulneráveis em meio a crises de proporções globais e como é importante nos unirmos para somar forças. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.